É final de semana, é domingo, é dia 2 de novembro do ano de 2025 e eu tenho que informar você das coisas que estão acontecendo em Brasília. Aliás, nos últimos vídeos eu tenho feito um alerta para você que está aqui junto comigo. Nessa próxima semana, amanhã que já é segunda-feira, e durante toda a semana nós teremos notícias bombásticas vindo de Brasília. Agora eu tenho essa aqui também do Supremo Tribunal Militar. As coisas parecem que cada vez mais vão tomando uma proporção de limpeza no Brasil. Essa é a proporção que está sendo tomada para que isso possa acontecer em breve. Eu tinha a minha perspectiva desde a semana passada de que as coisas poderiam mudar só o ano que vem, mas não. Parece que a próxima semana ela vai ser decisiva para todo mundo. Eu vou pedir para você que me acompanha neste domingo, para você que está junto comigo, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal e coloca aqui para mim de onde é que você está me assistindo. Eu quero te cumprimentar. Eu vou ali nos comentários, depois eu cumprimento você onde quer que você esteja. Um agradecimento eterno a todos aqueles que estão junto comigo, que é importante demais quando você está aqui para que possamos falar do nosso Brasil. Então, por isso, desce o dedo no seu like e deixa um comentário aqui depois de tudo que você assistir. Claro, não esquece de compartilhar, que é a melhor forma que tem da gente levar as notícias para outras pessoas. O país inteiro está em choque. O presidente do STM acaba de tomar uma decisão que muda completamente o rumo dos acontecimentos em Brasília. A notícia pegou todo mundo de surpresa e já causa forte repercussão nacional. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. A presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, resolveu se aventurar em um terreno que não lhe cabe. Exaltar criminosos que, no passado, tentaram um golpe de Estado em nome do comunismo e do socialismo. Em um gesto político travestido de pedido de desculpas, a ministra ultrapassou os limites de sua função, se colocando como porta-voz da história ao se referir à Revolução de 1964. Veja. Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Eu peço perdão a Vladimir Herzog e sua família, a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família, a Rubem Paiva e a Mira Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país, pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. É preciso dizer claramente, aqueles que pegaram em armas contra o Estado brasileiro não eram heróis da democracia, não. Mas militantes que desejavam implantar uma ditadura nos moldes de Cuba e da União Soviética. Vai dizer que não foi isso. A história está aí. Crimes foram cometidos, sim, mas não apenas por agentes do regime militar. Também pelos grupos de esquerda que sequestraram, mataram e tentaram desestabilizar o país. Quando uma autoridade do judiciário se presta a homenagear e dar legitimidade a esses mesmos grupos, faz política ideológica, não justiça. Em vez de respeitar o papel institucional que exerce, a ministra preferiu adotar uma narrativa que ecoa o discurso de facções que lutavam contra o Brasil democrático verdadeiro, tentando transformá-los em vítimas absolvidas pela história. A intromissão é descabida. Se Maria Elizabeth deseja pedir desculpas, que o faça em nome dela própria, de sua facção ideológica, não em nome das Forças Armadas nem do povo brasileiro. Os militares de 1964 não estavam lutando para destruir o país, mas para contê-lo diante de uma ameaça real, concreta e armada. Transformar terroristas e guerrilheiros em mártires
é não apenas uma injustiça histórica, mas uma afronta aos que viveram aquele período e sabem o que estava em jogo. Impedir que o Brasil fosse entregue a um projeto totalitário. Gerson Gomes, como é que você viu a declaração da ministra, você sendo um militar? Vejo com tristeza por um aspecto, Paulo. Eu reconheço que há grande sofrimento, houve pessoas, de fato, que suas famílias até hoje sofrem os efeitos daquele período, que foi um período e um regime de exceção, por que não dizer? Os governos militares, de fato, representaram um período da nossa história em que houve governos autoritários. Ou seja, nós não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos esquecer que havia censura, não podemos esquecer que houve, sim, combate, mas ela citou em suas palavras alguns nomes ali na cerimônia. Eu estava ouvindo ali o discurso em que ela cita, por exemplo, o José Genuíno, que foi preso lá no Araguaia. É difícil até para a gente explicar para os mais jovens hoje o que o José Genuíno estava fazendo lá na ponta do Bico de Papagaio, lá no finalzinho, numa área do atual Tocantins, completamente longe, mas é porque havia grupos com abordagens diferentes. Havia aqueles mais trotskistas que entendiam que a revolução deveria ser feita pela guerra revolucionária, pela luta armada nas cidades, mas havia também aqueles que eram mais maoístas e que deveria ser uma movimentação do campo para a cidade, como a gente viu ali as ligas camponesas ali do Nordeste, mas também havia aqueles que eram foquistas, que se inspiravam na doutrina de Cuba, aquilo que entendia que você deveria criar focos de guerrilha no meio da selva, como aconteceu na Colômbia, no Peru com o Sendero Luminoso, com o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, que depois derivou para as Farc, como a gente viu em vários países, e eles queriam reproduzir no Brasil, e por isso o José Genuíno estava lá. Aliás, eu conheci o oficial, o tenente, que o capturou. Eu conheci quando ele já era coronel e que me contou como foi essa captura vergonhosa para o José Genuíno. E mais do que isso, ela cita Dirceu, que foi para Cuba e arquitetou todo um movimento revolucionário, veio para o Brasil na clandestinidade, e todos eles, Paulo, neste momento em que a gente está discutindo uma anistia, todos eles foram contemplados com uma anistia que foi colocada na mesa sabendo que nós estávamos tratando de assaltos de bancos, de assassinatos. Não podemos esquecer do soldado Mário Cosel Filho, ali em São Paulo, que foi explodido literalmente pelo grupo da Dilma Rousseff. Então você veja que nós temos um Franklin Martins hoje, que a esposa do Franklin Martins foi citada há pouco tempo como alguém que estava nas negociações recebendo dinheiro do Maduro durante a campanha eleitoral que os marqueteiros brasileiros estavam fazendo ali na Venezuela. Nós temos o Dirceu participando da arquitetura que foi montada de financiamento do Foro de São Paulo com o uso do BNDES e, mais ainda, das empreiteiras e do dinheiro que era colocado e pago no exterior, que nós vimos na Lava Jato. Então são pessoas que voltaram a praticar crimes mesmo sendo anistiadas de um período em que elas cometeram vários crimes. Então você veja, Paulo, que é de uma infelicidade, mas de certa maneira eu digo que eu fico triste por duas razões. A primeira é que ela é uma mulher que inclusive é esposa de um general, provavelmente pelo sobrenome que ela cita da própria família, deve ser uma família que teve sim atingidos ali, e esse oficial general, eu dei uma olhada ali no currículo, é um engenheiro militar que teve muitas qualificações, alguém que realmente estudou no exterior. Não sei por que ele e a sua esposa têm esse tipo de postura, talvez nem ele tenha, e inclusive aí eu dou um momento literário para a nossa audiência. E até uma sugestão para o marido, para o general, que é o esposo dela, que é um general da área de engenharia, que possa entregar para a sua esposa um livro, que aí eu dou um momento aqui de... É um momento literatura para a nossa audiência. Veja só, esse livro aqui, desculpe, estava de cabeça para baixo, vou colocar aqui agora certo. A Verdade Sufocada. Esse livro aqui, ele conta a história de todos esses guerrilheiros e de todas essas pessoas que ela cita. Inclusive conta a história das pessoas que foram, sim, alcançadas por violência. E inclusive, com muita honestidade, conta os bastidores. Mas dos dois lados, né, Paulo? Com honestidade intelectual. Então eu digo para você que eu fico triste porque ela está se inspirando, infelizmente, na herança deixada pelo ministro Barroso. Sabe por que eu digo isso? Porque o ministro Barroso, ele se ufanou de dizer que o Supremo Tribunal Federal assumiu um papel político, e parece que ela acha que o Supremo, ou que o Superior Tribunal Militar também deve exercer um papel político. E isso é um absurdo. E o segundo ponto que eu fico muito triste é que ela está se inspirando em péssimos exemplos, como Gilmar Mendes e tantos outros, que vão participar de eventos públicos e se manifestam politicamente, o que não é papel de um integrante do Poder Judiciário. Agora, eu vou te dizer algo aí de bastidores. Pode ser que seja mentira, pode ser que seja verdade. Mas dizem que ela fez essa rasgação de seda ali para o José Dirceu e para os militantes porque ela almeja uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E dizem que aquela cadeira feminina que deveria repor ali a ausência da Rosa Weber estaria reservada para ela, e essa sua manifestação talvez esteja dentro desta ideia de você alimentar uma militância política para ser valorizada. Eu só espero, Paulo, que no Senado Federal eles entendam o perigo, já que deixaram passar
o Flávio Dino, o que foi um absurdo de você deixar um Supremo Tribunal Federal receber um ministro que é um ativista político, um governador, um militante político, espero que eles não repitam o erro. E mais ainda, eu espero que os 10 oficiais generais que estejam ali, que trabalhem com ela, consigam fazer a contenção. Presidente do STM diz absurdo, pede perdão a figuras como José Dirceu e é destruída por ministros em plena sessão. A ministra, presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, resolveu se aventurar em um terreno que não lhe cabe resolver exaltar criminosos que no passado tentaram um golpe de Estado em nome do comunismo. Em um gesto político travestido de desculpas, a ministra ultrapassou os limites de sua função, se colocando como porta-voz da história ao se referir à Revolução de 1964. Preste bem atenção nesse vídeo aqui. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Amaral. Pois é, presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência aí pelo exercício da presidência, professor aí, nosso vice-procurador-geral, Carlos Frederico, doutora Sonja, demais ministros. Bom, eu queria registrar que é uma pena o presidente não estar presente aí hoje também, né? Porque eu quero que registrem em ata um posicionamento meu aí a respeito de... Eu gostaria de fazê-lo na presença dela, mas nesses últimos 3 dias não foi possível. A respeito de manifestação feita pela presidente num evento em São Paulo semana passada, né? Obviamente eu não vou entrar no mérito da manifestação, mas eu gostaria que registrassem em ata um posicionamento deste ministro aqui. Então, que eu estou para fazer desde terça-feira, mas não tem sido possível. Venho, nesse momento, manifestar a minha preocupação com o recente pronunciamento da excelentíssima senhora presidente em evento havido no último final de semana, em evento público, quando, investida, abo aspas, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, fecho aspas, pediu perdão a inúmeras pessoas por eventos acontecidos na história desse país. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Registro que não lhe otorguei mandato e nego essa delegação agora e peço registro disso. E nem isso eu acho que tenha sido feito por ocasião da sua eleição à presidência para manifestar-se em meu nome em temas que nada têm a ver com as competências constitucionais afetas a este tribunal. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento da excelentíssima senhora presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Reafirmo que não há nenhuma censura da minha parte ao conteúdo do que pode ou não a nossa ministra falar, embora ela sugira estudar um pouco mais de história do tribunal para opinar sobre a situação no período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão. Obviamente, o ministro, nem sou eu a pessoa mais indicada para discutir o tema, mas temos aqui o ministro Joseli, que é um estudioso na história, o ministro Pérez, que é um estudioso da história do tribunal, a quem é só pedir aí assessoria. Bom... E essa liberdade de expressão que lhe garanto é algo que até eu não vejo muito nessa turma que é representada nessas falas dela aí. Mas o que eu gostaria realmente de registrar é que não faça, em meu nome, a se referir como porta-voz da STM esse tipo de manifestação. Assim, senhores ministros, sem querer que o tema se alongue ou entrar em discussões que certamente serão inócuas, com as devidas vênias e respeito aos que pensam diferente, reafirmo que me expresso em meu nome, sem a jactância de falar por ninguém mais e apenas para reafirmar a importância do registro, para que as gerações futuras tenham a dimensão do que penso e do momento que o tribunal atualmente vive. E eu solicito esse registro do meu posicionamento em ata. Reafirmo, não tenho nada contra. Não tenho nada a dizer do conteúdo do que a nossa ministra falou, pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser. Eu só não gostaria que eu fizesse em nome do Superior Tribunal Militar, porque isso inclui o plenário e eu, particularmente, discordo do conteúdo daquilo que foi manifestado e acho que tenho pleno direito a isso aí. Muito obrigado. Não é um Estado americano, tecnicamente falando. Os Estados Unidos só tem 50 estados, mas Porto Rico funciona ali como uma extensão dos Estados Unidos.
O poder público lá é o poder público americano. Não é só adoção de moeda, essas coisas. Então, você tem ali, naquela costa ali, você tem, naquele mar ali do Caribe, você tem o envio de drogas que era facilitado em gestões anteriores dos Estados Unidos. Estou falando do governo americano. Então, você tinha gestões anteriores que facilitaram esse envio de drogas para os Estados Unidos. Aí você está lá lendo o livro de história que houve uma queda drástica de envio de drogas por meio dos barcos, feita no governo de Donald J. Trump, que colocou em empecilho contra isso Maduro, que é um ditador, Petros, que é um cheirador, né, um cocaineiro, um narcotraficante, que colocou a faixa de presidente na Colômbia, que, se Deus quiser, o povo colombiano vai conseguir dar a volta por cima em relação a isso, assim como o povo da Venezuela, assim esperamos também. E aí no Brasil, você tem o Lula, sabe o Lula, amigo do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda? É ele. Então o Lula ampliando seu leque de amizades com Comando Vermelho e PCC para além dos diálogos cabulosos. E aí o Lula fazia isso sozinho? Não, o Lula tinha o subsídio e o apoio do braço judiciário do Estado brasileiro. Mas que isso? Você não precisa ser analista político para ver um troço desse. Qualquer pessoa consegue ver isso. Inclusive teve um rapaz que fez um vídeo, até coloquei no meu story, eu posso colocar o áudio dele aqui? Vamos lá. O vídeo de um rapaz negro, que ele falou, tá claro que vocês não estão preocupados com o povo. Esse vídeo aqui, ó. O vídeo está no perfil do Tomé Abdus, mas o vídeo original do menino ele até marcou aqui, que é o Paco de Black. Então eu vou colocar o vídeo dele aqui para o pessoal poder entender. Olha o que esse rapaz fala no vídeo. Ó. Acaba de negar ajuda ao Rio de Janeiro para combater o crime. O que tem lá no Complexo do Alemão que impede o Lula de ajudar num momento tão grave quanto esse? Quem se lembra dele aí quando ele colocou aquele bonezinho do Complexo? E quando o ministro dele entrou sem segurança na favela, ele como chefe de Estado não deveria estar liberando ajuda num momento tão crítico como esse? Um líder que não consegue se posicionar no momento mais crítico do Estado do Rio de Janeiro, correto, proteger os bandidos e deixar de ajudar as forças policiais? Ele brinca de ser estadista, um artista safado, ousa vir aqui para me contradizer? 2026 tem que ser o ano da virada do Brasil. Chega, acabou. Não dá mais. Vocês não sabem governar. Vocês não sabem atender o povo. Essa farsa petista acabou. A gente tá vendo na pele, tá sentindo na pele. Porque quando a gente mais precisa, vocês estão fora. Quando a gente mais precisa, vocês não estão aqui pra ajudar a população. Porra, vocês acham que o povo é idiota, porra? Vocês acham que o povo vive de Globo? Vocês acham que o povo não tem internet? Vocês acham que o povo não se informa de verdade com quem tem que ser informado? Tá todo mundo vendo isso, pô. Vocês instauraram um caos no Brasil, pô. Na área econômica, na saúde, na educação. Vocês acabaram com tudo. Vocês acham que o povo fica tão antenado em Globo? O couro tá comendo, a bala tá comendo, porra. Cadê o presidente? Eu nunca vi uma gestão proteger mais o bandido do que o trabalhador. Parece que o trabalhador não tem valor. O povo brasileiro tá sempre jogado pra escanteio, tá sempre em segundo plano. 2026 tá vindo aí. E o povo vai acabar com isso. O povo vai acabar com essa vagabundagem de todos vocês. Curte, comenta, compartilha. Faça esse vídeo pra quanto mais pessoas vocês puderem. Pra cima dele. Ou seja, aquela... Opa. É minha esposa, sou eu e o Biel. Mas é uma obviedade. Todo mundo consegue ver isso. Você não precisa ser analista, você não precisa fazer ciência política, você não precisa ser especialista em segurança pública, você não precisa de nada. A frase, quando o povo mais precisa, vocês não fazem nada. E eu digo mais, é além disso. Não é que eles não fazem nada, eles estão fazendo. Eu até discordo da frase, o PT não sabe governar. O PT sabe governar muito bem. É uma gestão impecável. O problema é para quem eles estão governando. Para quem é a gestão deles. Pergunta pro Fernandinho Beiramar se o Lula não sabe governar. Pergunta pro Marcinho VP se o Lula não sabe fazer administração. Pergunta pro... Qual é o nome do pai? Marcola. Né? Pergunta pro Marcola se o Lula não sabe fazer uma gestão como presidente. Claro que ele sabe. O que o Lula não faz gestão e o governo dele não sabe, não quer fazer é pro povo. Só que é isso que o rapaz falou. Vocês acham que o povo não tem mais internet? Agora vocês sabem por que eles querem censurar humorista. Olha lá, você tá errado, porque o problema do tráfico são os viciados. Viciado, você tá botando a culpa em mim, eu não cheiro nada. Eles querem cheirar, eu tenho que dar traficante pra eles. É brincadeira, né, cara? Lógica maluca, esse é o motivo pelo qual eles querem censurar. Humorista, jornalistas, atores, escritores, enfim. Esse é o motivo da censura, esse é o motivo da perseguição política, esse é o motivo da perseguição religiosa, enfim. Agora as pessoas entendem
o quão urgente é ter uma imprensa livre e uma mídia livre pra gente poder falar sempre a verdade. Max e... É isso que... Pode interromper à vontade, né? Não, exatamente, mas você falou, eu sou sátiro, né? O meu estilo era o Juca Chaves, que falava de governo, né? A sátira é de Aristófanes, que é 300 anos antes de Cristo. Quando Aristófanes fazia sátira teatral, ele fez uma falando do Senado, ele foi perseguido, ele foi expulso de Atenas. Você vê, isso remonta a 300 anos antes de Cristo. Ou seja, eu tô falando, eu não gosto de falar humorista, eu falo que sou sátiro, porque tanto humorista bosta aí, né, defendendo merda, que eu prefiro falar, não, gente, eu sou sátiro. Verdade. Mas o que é sátiro? Aí você tem que explicar, né? Mas assim, é uma vergonha, né? Porque essa é a nossa função. A função do humor não é ser a favor de X e Y, é a crítica. Não é a crítica adolescente, eu não gosto disso. Não, você tem uma crítica embasada. Né? Você vê os pontos positivos do X e do Y, né? Porque as pessoas querem que eu sou conservador, Reinaldo, mas o meu humor eu tenho que criticar o Bolsonaro, o Lula, todo mundo. Eu vou começar a apresentar uma sequência de vídeos aqui, e aí Leandro e eu vamos comentando ao longo da jornada. Primeiro, vai dessa gafe, não combinaram, sabe aquela dupla desentrosada do ataque? Aquela dupla que pô, bola nas costas, aí o cara devolve uma bola quadrada. Diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça não combinaram o texto, amigo. Olha só o que deu. Você já deve ter visto, mas a gente precisa comentar aqui da Univerde. Aperta o play, edição. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca... Ô Lewandowski, para, meu filho, tá ficando ruim pro senhor, Lewandowski. Tô com uma coceira aqui do nariz. Mentira! Mentira! Lembra? Mentira! Mó mentiroso. Cadê aquela vinheta que você põe aí quando eu falo uma groselha aqui, ô Pinguim? Mó mentiroso aí. Ô Lewandowski, tá ruim pro senhor, filho. Tá ruim. Né? E outra, ô Leandro, descredibilizando, se é que tem alguma credibilidade, o tal do Andrei, né? O tal do segurança da turma, né? Da Polícia Federal do Lula, que esse é da Polícia Federal do Lula. Mas acho que não combinaram, né, ô Leandro? Porque se a inteligência da Polícia Fluminense entrou em contato com a Polícia Federal e a Polícia Federal não achou razoável o plano da operação e negou ajuda, teve, então, um procurar da Polícia Fluminense e uma negativa da Polícia Federal. E dizer para mim que essa conversa tem que acontecer em outro escalão, é só o escalão, só a ralé, que é isso que o Lewandowski quer dizer, é só a ralé comunicar, é só o vassalo informar o suzerano. É só falar assim, ai, chefinho, o Rio de Janeiro quer fazer uma operação contra o crime. Era só isso. Mas acho que não combinaram, né, Leandro? Esqueceram de combinar, inclusive ficou explícito aí para todos, né, todo o Brasil, porque inicialmente eles estavam negando, né, que havia essa comunicação, de que o governador estava ali faltando com a verdade sobre essa comunicação que havia sido feita, e óbvio isso foi comprovado, que houve essa comunicação, houve esse pedido de suporte, e o que é interessante que a gente vê na fala do Lewandowski, que eu acho que ele ficou bem irritadinho, né, porque não combinaram o jogo, não combinaram as falas, e acabou aí entregando que de fato houve a comunicação, e a comunicação feita da maneira correta. Essa conversa de alto escalão que ele fala que deveria acontecer, talvez fosse exatamente isso, né, para combinarem a politicagem ou tentar ali, de acordo com os costumes, né, que eles enfim, lidam todos os dias com o modus operandi deles, de fazer negociatas, talvez de combinar alguma coisa ali em favor da criminalidade ou dos criminosos, não é bem por aí, talvez é o que ele queria, mas
a polícia, a inteligência da polícia do Rio de Janeiro fez o que tem que ser feito, é comunicar e solicitar de maneira formal. Aqui em qualquer área, falando aqui, pegar aqui o exemplo aqui na Bahia, no meu gabinete, toda vez que a gente quer fazer alguma solicitação, de qualquer área que seja, nós comunicamos e solicitamos por ofício. Não existe politicagem para ir falar com A e B de alto escalão, como se estivesse pedindo favor, ou para ali, nesse alto escalão, combinar alguma coisa fora do jogo ou fora das 4 linhas. Não, tem que ser de maneira oficial, né, comunicar, e até para ter isso documentado, para evitar narrativas como eles tentaram aí implementar. Não houve comunicação, está devidamente comprovado, e por isso, inclusive, o Lewandowski ficou nervosinho, empurrou lá, né, o Andrei, né, empurrou, jogou para o lado, para poder assumir a fala, porque, de fato, ali ficou, a narrativa deles, né, caiu por terra. Mas aqui, Pitoli, é importante salientar, isso já foi falado de maneira bastante recorrente ao longo do dia, por aqueles que entendem da necessidade dessa faxina que se iniciou, né, no Rio de Janeiro. Eu quero parabenizar aqui o governador Cláudio Castro pela coragem de defender a sociedade, de defender o seu estado, de defender a população de bem e de confrontar e enfrentar esses criminosos, o narcoterrorismo, que infelizmente tomou conta do Rio de Janeiro, também é uma ameaça aqui na Bahia, e realmente foi uma operação exitosa, uma operação realmente de inteligência, onde empurrou a bandidagem, empurrou esses criminosos para a mata, para ali sofrerem as consequências dos seus atos. Então, aqueles que resolveram confrontar a polícia, e ficou muito claro, né, o alto poder de letalidade desses criminosos, foram realmente para onde deveriam, 7 palmos de terra, né, sobre a lataria deles ali, como a gente costuma falar aqui na Bahia, né? Então, que operações como essas, exitosas, aconteçam novamente no Rio de Janeiro, mas também aqui na Bahia, Pitoli. Tem uma sequência de vídeos aqui, Leandro. Tem mais uma mentira do Lewandowski. É triste, né? Deixa eu só te lembrar. 1 ano e 11 meses do governo Bolsonaro, né, no fim do governo Bolsonaro, quem comandou a pasta, nome Anderson Torres. Anderson Torres passa o bastão, eu posso imaginar com dor no coração, para Flávio Dino. E Dino passa o bastão para Lewandowski, que, não satisfeito, né, em tratar o diretor-geral da Polícia Federal, né, como baixo clero, 5º escalão, ralé, plebe, disparou mais uma. Aperta o play, edição. Nós acabamos de ter uma reunião com o senhor presidente da República, que acaba de vir do exterior da Malásia, ainda sem grandes informações sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro. Foi uma reunião da qual participaram aqui o doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Rui Costa, a ministra Gleisi Hoffmann, da SRI, participaram também a ministra Macaé, dos Direitos Humanos, a ministra Aniele, da Igualdade Racial, e outros também integrantes do primeiro escalão e que são servidores mais próximos da casa. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. E, diante deste quadro, da magnitude do problema que ocorre no Rio de Janeiro, o presidente determinou que nós imediatamente nos dirigíssemos ao Rio de Janeiro, eu e o diretor-geral da Polícia Federal, para nos encontrarmos com o governador do estado do Rio de Janeiro, o que ocorrerá ainda hoje à tarde, para avaliarmos a situação conjuntamente e verificarmos como é que podemos apoiar não apenas o Rio de Janeiro, mas o povo do Rio de Janeiro. Olha, mentiu de novo. Mentiu de novo, que ele disse ao presidente Lula que o governo federal não havia sido informado. Salvo engano, a Polícia Federal, né, está na estrutura do Estado, compõe a estrutura do Estado. Se o diretor-geral da Polícia Federal foi informado,
e a Polícia Federal negou por não achar a operação razoável, sendo a Polícia Federal um órgão da estrutura do Estado, o Estado sabia. Então Lewandowski mentiu de novo. Mentiu de novo. Mente, mas mente bem o rapaz aí, hein? Dizendo, olha, não, o presidente está, primeiro, estarrecido com o número de mortos. É claro, o número de eleitores que o Lula perdeu. Vale a pena ressaltar. Lula ficou estarrecido. Porra, perdi 140 eleitores do Rio. É disso que se trata, né, Lula? Tem vídeo aí na sequência pra gente mostrar o que Lula defende de fato. Mas Lewandowski mentiu quando disse que o Estado, a União, não sabia. Sabia, sim, senhor. É o mesmo Lewandowski que viu 2 criminosos fugindo pelo buraco da luminária no Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró. É o mesmo Lewandowski. É o mesmo. Ontem também vi, Leandro, uma análise de um comentarista, um analista político na internet, que fez uma ponderação interessante. Tarcísio, aqui em São Paulo, envolveu a Polícia Federal na operação para desmantelar o crime organizado por aqui, postos de combustíveis, fintechs e tal. Informou quem? A Polícia Federal. Chegou aqui o que encontrou? Escritórios vazios, computadores lançados ao mar, bandido fugindo em lancha. Desculpa, mas eu não tenho obrigação nenhuma em acreditar nessa turma. A partir do momento em que Lewandowski escala a turma que participou da reunião e coloca Rui Costa, dispensa comentários, o Leandro pode falar melhor dele, pode falar 2 dias o Rui Costa, que sem parar, você vai ver o tamanho do absurdo que é ou que foi esse cidadão que hoje ocupa um posto importante dentro do governo Lula, o Rui Costa. Gleisi Hoffmann, falou da Macaé, direitos humanos, tem capivara, a mulher tem capivara. Falou de Aniele, ou seja, olha o time do Lula, escalado pelo Lewandowski participando dessa reunião. Você vai acreditar em quem? Me diz aí. Eu falei Gleisi Hoffmann. Você acredita na Gleisi Hoffmann? Rui Costa, você acredita no Rui Costa? Macaé, pergunta para o povo mineiro o que pensa dela. E Aniele, meu Deus do céu. Então veja, esse cidadão, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, mentiu quando disse que o Estado não sabia, a União não sabia dessa operação do Rio. Olha, combina direito com o Andrei, seu diretor-geral da Polícia Federal, porque ele disse que o Estado sabia. E agora? Ou o seu diretor-geral da Polícia Federal está mentindo, ou o senhor. O resultado é bom, independentemente de quem mentiu. Mas mentira tem aí, Leandro. Exatamente, mentira tem aí. E, além de, mais uma vez, cair em contradição, expondo a sua narrativa, obviamente, mentirosa, tentando enganar a opinião pública, é interessante a gente, como você já ressaltou aí, Pito, as figuras, a Gleisi, o Rui Costa, Aniele, por aí vai essa turma, que historicamente sempre agiram para defender a criminalidade, para favorecer a criminalidade. Falando aí do Rui Costa, nós não podemos esquecer aquele episódio, um dos inúmeros episódios, em que ele falou aqui de maneira clara, aberta, explícita e de maneira detalhada que as facções criminosas, o tráfico, emprega os jovens. Ou seja, aqui na Bahia, infelizmente, sob o governo Rui Costa, o PT, ao longo desses 20 anos, o tráfico de drogas foi muito protegido, favorecido e tratado como se fosse empresa para gerar emprego para os jovens. Então, é esse mesmo Rui Costa que está aí no governo Lula. Lula esse que, há dias atrás, afirmou que os traficantes são vítimas dos viciados. Então, por aí, a lógica é muito simples, Eles estão colocando para fora, vomitando exatamente aquilo que eles pensam. E tudo que o governo Lula quer, essa concentração de poder. Por isso, inclusive, eu sou extremamente contra essa PEC da segurança pública proposta pelo governo federal, porque a ideia deles é trazer essa concentração de poder para as mãos do PT, para as mãos da esquerda, que hoje, infelizmente, está aí conduzindo a nossa nação para o abismo, e, claro, com o apoio do STF, e assim, claro, todas as decisões, todas as iniciativas, as operações, não vai ser ou não será para combater a criminalidade, seja qual for o seu nível, onde quer que ela venha acontecer. Os amigos deles, com toda certeza, serão antecipadamente
avisados para que possa fazer como ocorreu aí, Pitoli, você bem relembrou, né, em São Paulo, né? Fugirem, descartar as provas, escritórios vazios, né, e não de maneira exitosa, como aconteceu no Rio de Janeiro, bastante exitosa, né, a atuação, a inteligência, né, da Polícia do Rio de Janeiro, que foi abandonada pelo governo federal. E mais uma vez ficou demonstrado aí pelo Lewandowski que ele incorre em mentira e tenta enganar a população, infelizmente. Mas, diante de tudo isso, Pitoli, eu acho que está muito claro para a sociedade quem está de fato ao lado do bem, tentando resgatar esse Brasil, e quem segue tentando enganar a população e protegendo a criminalidade. Aqui na Bahia, por exemplo, as opiniões recentes aqui do governador estarrecedora, condenando a atuação da Polícia Militar e dessa operação no Rio de Janeiro, criticando o governador do Rio de Janeiro, falando que na realidade a polícia tem que cuidar da vida, que não deveria acontecer uma situação daquela trágica como aconteceu no Rio de Janeiro. Infelizmente, a Bahia vive o que vive hoje, né? Um cenário terrível, um dos estados mais violentos do Brasil, por conta de um PT que governa o nosso estado há quase 20 anos. Enquanto isso, São Paulo trava mais um round contra as facções criminosas e prende o Diabo Loiro. O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou operação contra o esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital PCC nesta quinta-feira, dia 30. A ação ocorre em Campinas, Arthur Nogueira e Mogi Guaçu, e já resultou na prisão de 4 pessoas, entre elas Eduardo Magrini, conhecido como o Diabo Loiro. Magrini mantém perfil nas redes sociais como produtor rural e influenciador digital na região de Campinas, com cerca de 100 mil seguidores. A operação batizada de Off Witch é o desdobramento de ações anteriores que levaram à prisão de 2 empresários no final de agosto, acusados de participar de plano para assassinar o promotor Amaury Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, em Campinas. Agentes cumpriram mandados judiciais em um condomínio de alto padrão em Campinas. A investigação avançou após análise de documentos apreendidos anteriormente, permitindo aos promotores identificar uma rede criminosa envolvida em transações financeiras e imobiliárias suspeitas. O MPSP apurou o objetivo das operações era ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas. A investigação mostrou que surgiram conflitos entre membros do grupo após as operações Linha Vermelha e Pronta Resposta. Durante esse período de instabilidade, os investigados intensificaram transações imobiliárias e financeiras para dispersar o patrimônio ilícito e esconder os verdadeiros benefícios e a origem criminosa dos bens. A Justiça determinou o cumprimento de 9 mandados de prisão preventiva e 11 busca e apreensão. Também ordenou medidas cautelares, como o sequestro e bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e o congelamento de valores em instituições bancárias ligadas aos investigados.